A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Aqui nós abordamos assuntos polêmicos e magníficos da nossa fé, trazendo um aspecto bíblico genuíno dentro do Evangelho. Irmão, plataforma do YouTube me comunica que 80% dos que estão assistindo nossos últimos vídeos não são inscritos do canal. Por gentileza, se inscreva no canal, é só dar um clique, porque quando você inscreve no canal, você recebe de primeira mão os nossos vídeos, a plataforma digital manda uma notificação e você assiste o nosso vídeo e interage também com nós aqui nos comentários. Aqui é um canal democrático, aqui aceitamos a sua opinião, os seus questionamentos. Não podemos sair da regra do YouTube, dirigir palavras de baixo calão, nem ofensiva, mas questionar. Os irmãos estão livres a questionar, achar o que não está certo, o que não está dentro do seu aspecto argumentativo, está na liberdade de vir aqui nos comentários e colocar a sua opinião. Somos uma família cristã. O vídeo de hoje é o seguinte: como a salvação acontece na vida do ser humano. É este o tema do vídeo de hoje. Vale salientar que existem duas linhas de pensamentos teológicos que são muito fortes no cristianismo. É a linha de pensamento calvinista e a linha arminiana. Existe muita polêmica no YouTube por parte de eruditos, pastores, e muito se dirige aos calvinistas como sendo uma linha diabólica, satânica. Irmãos, isso não faz parte do nosso cristianismo, entendeu? Linha de pensamento é o que a pessoa que crê, não compromete a pessoa na obra da salvação. O que compromete é quando a pessoa compromete os pilares da salvação. Mas linha de pensamento não compromete a obra da salvação. Tenho muita amizade tanto com calvinista como com arminianos. Embora eu não seja nem calvinista e nem arminiano. Eu fui arminiano por muito tempo. Também eu deixei esta linha de pensamento porque eu comecei a ver, enxergar que é muito raso, muito superficial.
a forma que eles entendem a obra da salvação. Outra, eles enfatizam muito a salvação pelo livre-arbítrio. Inclusive, os arminianos mais modernos, eles têm uma perspectiva seguinte, que o homem perdeu o livre-arbítrio, mas aí, quando a pessoa crê, né, quando vem uma ação do Espírito Santo antes, para a pessoa crer, aí esse livre-arbítrio é resgatado da pessoa para a pessoa responder, né, à obra da salvação. Isso daí eu não concordo de maneira nenhuma, porque o livre-arbítrio, o único homem que teve o livre-arbítrio foi Adão. Adão foi o único homem que teve o livre-arbítrio. Depois, porque, irmão, não é possível o homem ter o livre-arbítrio numa natureza pecaminosa. Adão tinha, porque estava ainda no paraíso, no estado de pureza. Agora, não é dizer que o homem perdeu todo o livre-arbítrio. Creio que ficou uma parcela nele. Ficou uma parcela no homem. Porque isso aí nós vemos depois na vida de Caim, mas ali não configura todo o livre-arbítrio. E uma coisa que entendemos na obra da salvação, como a salvação acontece no homem. Vou ler aqui Romanos, capítulo 3, do verso 10 até o 18. Vou ler do 9. Que se conclui, temos no qual quer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a sua língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura, e não são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então aqui nós vemos a depravação total. Depravação total não significa o homem ser depravado profundamente.
mas significa que o homem está depravado em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da vida humana foi corrompido pelo pecado, porque a hora Adão era a cabeça da raça humana. A hora que ele pecou, automaticamente toda a humanidade caiu com ele. Então, nós vemos aqui, em Romanos capítulo 3, do verso 10, do verso 9 ao 18, a depravação total. Então, o homem ficou impossibilitado de responder à obra da salvação. Ficou impossibilitado. Então, irmãos, como essa obra acontece? Primeiramente, sem Deus dar o primeiro passo ao encontro do homem, o homem não tem como responder à obra da salvação. Lá nós vemos em Ezequiel capítulo 11, do verso 17 ao 19, e Ezequiel capítulo 36, lá do verso 23 ao 26, nós vemos o profeta Ezequiel falando a respeito de Israel, que Deus era Deus, que ia ao encontro do seu povo, e ia fazer o quê? E ia tirar o seu coração de pedra e dar o seu coração de carne. O que significa o coração de pedra? É uma figura de linguagem da incredulidade humana, do ateísmo humano. Então, Deus vem e tira, e quebra o coração de pedra. Para quê? Para o seu coração ficar sensível à voz de Deus. E aí entra a fé, o arrependimento, a conversão, e então a pessoa nasce do Espírito. Agora, vale salientar que eu creio na predestinação de Deus no homem. Por quê? Porque, igual muitos presbiterianos tem vários tipos de calvinista que defende, transmite uma ideia que Deus salvou o homem. Essa eleição aconteceu desde a eternidade. Então, quando ele nasce eleito. Só que essa eleição, quando eles transmitem ela, muitos que ouvem, dá para entender que a pessoa foi salvo já lá. Só que a gente, quando lê nas Escrituras, essa salvação, ela acontece no decreto de Deus. É no decreto que a pessoa é salva. É igual está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 30. Que o que o conheceu, predestinou. O que predestinou, o chamou. O que o chamou, o justificou. E o que o justificou, o glorificou. Dentro do decreto de Deus, dentro do decreto eterno
de Deus, aqueles que vão ser salvos, já está desde o decreto de Deus, desde a eternidade. Já foram predestinados. Agora, não é Deus que causa a perdição. Não, todos já nascem perdidos. Então, o que Deus faz? Deus vai no corredor dos perdidos e traz aqueles que Ele elegeu pelo seu próprio decreto. E o salva através de quê? Através da pregação do Evangelho. E o Espírito Santo foi dado para convencer o homem do pecado. Agora, não é Deus que causa a perdição. A pessoa já nasce perdido. Nasce perdido. Agora, Deus, através do Evangelho, alcança os seus eleitos nos corredores do perdido, e do meio daqueles perdidos, Deus tira aqueles que são seus, através da pregação do Evangelho. Como está escrito aqui, deixa eu mostrar aqui, 1 Timóteo, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, vamos ver aqui, 2 Timóteo 1 e 9. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha, do verso 9 diz assim, ó. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pela aparição, pelo chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, aqui, segundo Timóteo, capítulo 1, do verso 9 ao 10, fala que a graça foi nos dada antes dos tempos eternos e manifestada nesses últimos dias por amor de vós. Então, irmãos, o aspecto nós só somos salvos porque a graça já nos foi dada antes do tempo do século. Então, como é que essa obra acontece? É igual um engenheiro, um arquiteto, ele faz a planta de um prédio no papel, faz aquela maquete de todo aquele prédio, está no papel. Para aquele prédio aparecer, ele tem que tirar ele do papel e trazer ele para o físico, para a realidade. Assim Deus fez a salvação que foi dada aos eleitos antes do tempo dos séculos. Deus trouxe ela à existência
através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela pregação do Evangelho, a pessoa crê em Deus, responde ao chamado da salvação, é regenerado, e aí o propósito é cumprido. Antes do propósito cumprir, toda aquela obra, tudo que Deus vai fazer, está já no projeto de Deus. Está nos decretos de Deus. Então, ele é salvo nos decretos de Deus. Só que aí Deus traz a existência. Aquele decreto se manifesta no propósito e aí a pessoa crê e é salva. A pessoa crê porque é predestinado. O arminianismo defende que a pessoa primeiro crê para poder ser predestinado. Não é assim que está na Escritura Sagrada. Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, e Apocalipse 17, e verso 8 está escrito que os que vão à perdição, seus nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, irmão, só quem vai à perdição é aqueles que os seus nomes não foram escritos no livro da vida desde a eternidade. Os que foram escritos, todos esses serão chamados. Agora, como é que esta obra acontece? Irmão, nós encontramos que a ressurreição de Lázaro, ali, primeiro o Senhor deu vida para ele, para depois ele ouvir. Primeiro o Senhor falou: Lázaro, sai para fora. Antes de ele sair para fora, antes dele ouvir, Deus deu vida para ele. E simultaneamente ele ouviu e levantou e saiu para fora. Então, é esta a obra da redenção. Primeiro, Deus dá vida para a pessoa depois ouvir e crer. Mas alguém pode falar: mas como é que pode? Então, se deu vida, primeiro, aonde que vai o arrependimento? Aonde que vai a fé? Aonde que vai a conversão? Irmão, esta parte, ela acontece tudo de uma oração. Ela acontece simultaneamente. Agora, por que primeiro vem o novo nascimento? Porque está escrito na Bíblia, irmão. Tem muitos textos que provam que esta obra, o primeiro que acontece é o arrependimento, é o novo nascimento, e nós não podemos tirar da Bíblia. Em Efésios, capítulo 2, do verso 2 ao 3, lá fala que nós éramos mortos em delito e pecado. E lá o Senhor nos ressuscitou e nos deu vida e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, a obra de Deus, a salvação, ela é uma salvação pegada dentro da congregação
diferente do que está na Escritura. Porque na congregação se enfatiza muito a salvação pelo batismo. Irmão, se a salvação fosse pelo batismo, então o sacrifício de Cristo na cruz teria sido inútil. Salvação é unicamente pela graça. A graça é apenas um testemunho de uma obra que aconteceu antes. Então, quando você batiza, os irmãos, vejam bem, aí, o batismo, lá em Marcos, capítulo 16, 15, até o 19, lá enfatiza assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Veja bem, o batismo está colocado entre essas duas expressões de fé. O quem crê ou quem não crê. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então a salvação está estipulada na fé. Está embutida na fé. Não no batismo. Porque a fé é a causa instrumental da salvação. Não é pela fé que nós vamos ser salvos, mas através da fé. Ela é uma ponte que faz uma conexão com nós no sacrifício de Cristo. Lá nós cremos e somos salvos. Então se batiza para dar um testemunho para a Irmandade, para entrarmos no corpo da igreja física e sermos recebidos como salvos, como membros, como discípulos de Cristo, como irmão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a obra da salvação que aconteceu, ela foi fora dos olhos da igreja, foi fora dos olhos da Irmandade. Aconteceu entre a pessoa e Deus, quando ele estava ouvindo a palavra, a pregação do Evangelho. Por isso que diz a palavra lá em 10 de Romanos, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então a salvação, ela acontece. Deus não faz do homem um robô. Deus não é um Deus ditador que obriga a pessoa a ser salva. Não, irmão. Diz a palavra lá em 11 de Mateus, verso 25 a 28, vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a voz de Deus, ela vem no coração, é com doçura, é com afeto, é com carinho, é com amor profundo. E aí ele vai trabalhando na natureza da pessoa, entendeu? Ele vai trabalhando e a pessoa vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, ele vai se rendendo a Cristo até quando chega a hora que ele se entrega a Cristo e a obra da redenção, da salvação acontece na vida da pessoa. Depois vamos fazer outros vídeos em outro âmbito, aspecto, mas tudo conectado, embutido na obra da salvação. Meus queridos, estamos aqui com muito carinho, com todos os nossos irmãos, tem bastante irmão, tanto da congregação, da Assembleia, da Igreja Batista, muitos outros irmãos de outras igrejas, de outras denominações, que sentiu alegria estar comigo aqui no canal, porque se conscientizou que
que o que estamos postando aqui é relevante. Então seja bem-vindo, irmãos. Dentro de 48 horas já temos quase 200 inscritos que se inscreveram no canal. Minhas boas-vindas, meus queridos irmãos. Sinta como se estivesse na sua própria casa. Somos irmãos em Cristo. Vamos aqui na comunhão. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode vir nos comentários fazer, ou pode também nos enviar pelo nosso WhatsApp. É o 62 99 562 13 70. Você pode enviar suas perguntas ou também sugerir um tema para nós postar aqui no canal. Entendeu? E aí nós vamos postar com toda alegria. Então fique com Deus. Paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, um ósculo santo no vosso coração.